Certo, pessoal, feliz terça-feira. Desculpem, estamos alguns minutos atrasados. Leva muito tempo para investigar. Somos uma equipe tão pequena e estamos sempre tentando garantir que estamos trazendo para vocês as informações mais precisas. E sabe, de repente me ocorreu depois da semana passada que talvez eu devesse voltar e encontrar todos os vídeos originais que estavam viralizando nas redes sociais no dia 9 de outubro. Sabe, todos os vídeos relacionados ao assassinato, as pessoas que estavam dando depoimentos sobre o que aconteceu. E imediatamente começamos a notar um padrão. Percebemos que muitas das testemunhas oculares e das pessoas que estavam compartilhando esses vídeos não eram exatamente estudantes universitários aleatórios da UVU, mas sim pessoas que tinham fortes ligações com o governo ou com a Turning Point USA. Então, o que está acontecendo? Além disso, mais tarde, vamos falar sobre Andrew Colt, o agente de relações públicas, amigo próximo de Charlie Kirk, que se sentou com Alex Clark para responder perguntas sobre se Charlie Kirk estava ou não se convertendo ao catolicismo e se ele teria recebido uma oferta de 150 milhões de dólares de Israel. Só que eu literalmente não sei quem disse qualquer uma dessas coisas, mas vamos ver como ele respondeu. De qualquer forma, bem-vindo de volta ao Candace. Algumas coisas que quero dizer logo de início para ajudar a direcionar algumas dessas investigações que estão acontecendo. Muitas pessoas estão nos enviando e-mails e eu vejo muito do burburinho que está rolando. Antes de mais nada, não. Charlie não estava usando um ponto eletrônico. Ele não estava usando um ponto eletrônico. Eu vi algumas dessas imagens anteriores e parecia que ele estava. E eu consegui verificar isso. Na verdade, o que as pessoas acham que é um ponto eletrônico aparecendo é, na verdade, o colar que ele estava usando. Também quero que vocês saibam que ele não estava usando um colete à prova de balas. Eu consegui verificar isso. E realmente parece haver uma história por trás disso. Alguém que havia entrado em contato, que estava fornecendo coletes para o Charlie e depois deixou de fornecer coletes para ele. Estamos investigando isso. Mas eu queria que vocês soubessem desses dois fatos. Certo. Agora, entrando no assunto que eu queria discutir hoje, achamos que deveríamos voltar e reexaminar todas as testemunhas. Ok, as pessoas que falaram com a imprensa logo após o assassinato. Obviamente foi isso que nos levou a Caldera Engineering, o homem que era dono de algumas casas naquele quarteirão. E descobrimos que muitos dos funcionários da Caldera Engineering moram naquele quarteirão. E então, claro, quero deixar claro, isso não torna essas pessoas culpadas de nada? Mas achei interessante que continuei percebendo esse padrão de que nenhum desses indivíduos era estudante da UVU. Acho que isso é apenas uma coincidência. Só voltando um pouco, já havíamos discutido sobre Tiffany Barker e aquela entrevista inicial no GMA, a entrevista do Good Morning America que ela fez com suas sobrinhas. Então vou mostrar isso novamente para refrescar sua memória, porque temos uma atualização. Ouça só. Agora estamos acompanhados por Tiffany Barker e suas sobrinhas Ellie Steele e Mia Grant, que estavam todas na plateia ontem à tarde. Obrigado por estarem conosco nesta manhã. Eu sei que tem sido um dia difícil para todos vocês neste momento. Tiffany, vou começar com você. Conte para nós o que você se lembra da cena de ontem. Foi horrível. Houve um disparo que ecoou e todo mundo imediatamente olhou ao redor e depois se jogou no chão. As pessoas viram Charlie ser atingido no pescoço instantaneamente e todos se jogaram no chão. E então as pessoas começaram a correr e acabaram sendo atropeladas. Eu estava com minha família. Éramos 16 ali, então 5 adultos e cerca de 11 crianças. E nós nos separamos instantaneamente. Estávamos tentando encontrar todo mundo. E tivemos bons samaritanos incríveis que pegaram as crianças. Uma pessoa pegou minha sobrinha e a levou para seu apartamento. Alguém pegou esses dois e minha filha e os levou até as quadras de tênis, ficando com eles até eu chegar. Foi uma tragédia terrível, mas havia pessoas realmente boas que se apoiaram e ajudaram umas às outras. E na verdade foi muito marcante ver isso. Alan May, assustado ontem, o que você pode nos contar sobre o que se lembram? Você começa. Então, eu me lembro de ter ouvido algo. Eu não sabia o que era. Era difícil, saber o que era aquilo. Mas então eu vi sangue por toda parte e atingiu a artéria dele. E então eu caí no chão. Eu cobri minha cabeça com as mãos e então comecei a fazer uma oração. E então todos nós corremos. Nós saímos correndo e fugimos nós corremos pra longe E então nos encontramos nas quadras de tênis e eu não consegui. E então não conseguimos encontrar ninguém.
Éramos só eu, Mia e minha outra prima Bella. E então estávamos chamando todo mundo. Não sabíamos o que fazer. E então finalmente comemos, nos encontramos com eles e foi muito assustador. Tenho certeza. Minha. Lembro que estávamos a uns 4,5 metros de distância e pensei que o tiro fosse como um rojão ou algo assim. Eu simplesmente não parecia real. Depois disso, fomos para trás de onde o Charlie Kirk estava. E então estávamos nos encontrando nas quadras de tênis e tentando encontrar todo mundo e reunir todos. E o Charlie Kirk era uma pessoa tão boa. Vou sentir tanta falta dele. Sempre assisti todos os vídeos dele e não consigo imaginar o que vocês passaram. sinto falta do Charlie Kirk. Imagino o que passou. Obrigado por compartilhar histórias esta manhã. Certo, então para atualizar vocês e relembrar, eu mencionei que, antes de tudo, Tiffany Barker faz parte de uma família muito política, uma família muito conectada na região. Os detetives da internet logo estavam em cima disso. Aparentemente, há uma discussão inteira no Reddit e eles conseguiram determinar que ela não só é ligada a uma grande família política que ocupa cargos altos na Igreja Sud, mas também esqueceu de mencionar, e talvez não tenha havido tempo para isso, para ser justo, que eles conheciam o Charlie, que a filha tinha cantado em um evento do Charlie Kirk. Então, acho que seria algo que eu teria mencionado. Mas, novamente, no meio do caos, talvez na manhã seguinte, enquanto a caçada ainda estava acontecendo, e nesse breve momento falando com o Good Morning America, você não teve tempo de dar esses detalhes. Agora, muitas pessoas estavam curiosas, principalmente sobre por que as crianças foram tão descritivas em relação à artéria. E a própria Tiffany fez um vídeo de resposta e abordou essa questão. E aqui está o que ela disse. Quando entramos no carro, ficamos presos no estacionamento por cerca de 1h30. Minha sobrinha, que estava sentada bem atrás de mim nesse carro, filmou o Charlie sendo baleado. Ela estava filmando ele falando. E então ela disse, Tiff, eu tenho isso em vídeo. E eu disse, me dá o seu telefone. Eu não quero que você assista isso. Me dá o telefone. Então eu peguei o telefone dela e as crianças que estavam no carro comigo, porque elas estavam mais perto, lá embaixo, perto da minha irmã, tinham visto tudo de muito perto e viram o quanto o Charlie sangrou. E todos nós estávamos tentando processar aquilo. Então eu fiquei 1h30 no carro com minhas sobrinhas e minhas 2 filhas. E eu estava tentando ajudá-las a lidar com o que acabamos de ver. E elas perguntaram, por que ele sangrou daquele jeito? E eu disse, tem uma artéria aqui. Talvez tenham atingido uma artéria. Eu não sabia. Nós não sabíamos de nada. E estávamos tentando conseguir informações. E então recebi uma mensagem dizendo, Glenn Beck disse que ele está estável. E eu disse para as crianças, vocês estão bem? Ele está bem. Eles estão revezando para rezar por ele. Então eu entrei em contato com ela depois que ela fez esse vídeo e queria confirmar e esclarecer 2 coisas especificamente. Novamente, não porque eu ache que ela ou as sobrinhas dela tenham algo a ver com o assassinato, mas porque elas foram testemunhas oculares. E, antes de tudo, eu queria saber por que o Good Morning America entrou em contato com elas. Não me parecia que nenhum dos vídeos que ela publicou teria inspirado um produtor a entrar em contato e dizer, ei, você pode ser nossa testemunha e fornecer um depoimento ocular sobre o que aconteceu? E ela me insinuou que, na verdade, foi uma conexão política que fez isso acontecer. A irmã dela concorreu como vice-governadora, ao lado de Phil Lehman. E, na verdade, o Good Morning America entrou em contato com Phil Lehman e, de alguma forma, foi assim que, em vez dela, de Philemon ou da irmã dela, acabaram ficando com os filhos da irmã dela e com ela, porque eles estavam no evento. Agora, em relação a ela, obviamente você ouviu a explicação dela sobre por que mencionaram a artéria. Eu queria ver se eles sequer gravaram aquela filmagem do Charlie ou se estavam perto o suficiente para ver aquilo. E minha resposta para isso seria não. Com base nas imagens que ela me forneceu, ela ainda não apresentou nenhuma gravação que sugira que suas sobrinhas viram aquele conteúdo gráfico ou foram capazes de ver algo tão descritivo assim. Acho que isso pode ter sido só um pouco de inserção política, por assim dizer. De qualquer forma, eu diria que crianças estarem em qualquer lugar onde um tiro é disparado vai ser traumatizante para uma criança. E claro que ela está sendo honesta ao dizer que, durante a conversa, foi ela quem meio que deu a elas a ideia sobre a artéria. Mas então decidi dar uma olhada, ou melhor, enquanto incluía isso, eu estava simultaneamente analisando George Zinn. Obviamente, eu queria localizar George Zinn, porque onde estava sentado o garoto Isca? Onde exatamente ele foi preso? E eu consegui descobrir algo que achei bastante estranho. George Zinn foi preso na mesma área, quase exatamente no local onde o SUV do Charlie parte.
O que pra mim, se você acha que alguém é o assassino, provavelmente não o enviaria na direção de alguém que ele acabou de atirar. Então eu quis cutucar um pouco mais essa narrativa. Então primeiro eu quero que vocês, caso não entendam o layout deste lugar em particular, se estamos chamando de estádio, onde ele estava sentado, anfiteatro, onde Charlie estava sentado, há uma tenda. Estamos chegando aqui. Você pode ver aquele tipo de meio hexágono que está ali. Onde está esse ponto é onde Charlie está sentado. E você pode ver que há uma passarela na ponte e Charlie tem que passar por baixo dela para chegar onde seus carros estão. Ok, então na frente dele está o público, naquele meio hexágono. E sim, estamos chegando para dentro. Bem ali, onde você pode ver o mouse apontando. Bem ali é onde os SUVs estavam esperando o SUV que levou o Charlie. Então eles só voltaram de onde estava a tenda. Ok. E aquele viaduto é bem aqui. Você pode ver uma imagem clara dele. E você pode realmente ver, agora estamos naquele viaduto e ou sentados. Estamos mais ou menos onde aquele SUV estava. E você pode ver a parte de trás da tenda onde Charlie estava. Conseguimos determinar que foram aproximadamente 40 segundos desde o momento em que o tiro foi disparado até o momento em que a segurança levou Charlie para o SUV que estava esperando. Então eles se moveram muito rápido do disparo até colocá-lo no SUV, obviamente tentando salvar a vida dele. Depois, aproximadamente 1 minuto e 8 segundos depois, George Zinn é levado para exatamente o mesmo local. Então Charlie sai e cerca de 1 minuto e 8 segundos depois, temos George Z lá e ele está algemado. E quando eu digo 1 minuto e 8 segundos, estou incluindo alguns segundos a mais. Estou tentando ser o mais preciso possível. Estou contando e observando tudo. Mas achei estranho, novamente, que George Zinn tenha sido preso exatamente na mesma área de onde acabaram de tirar Charlie. E é rápido, não é? E é especialmente rápido porque depois encontramos imagens do George Zinn após o disparo. E nós vamos assistir a isso. Ele vai se levantar e as pessoas estão se dispersando por todos os lados. E ele meio que se levanta calmamente e começa a descer pelo estádio. Você pode ver que aqui temos a luz sobre ele e a calça dele cai sozinha. Você pode ver que as calças dele não. Como se estivéssemos trabalhando sob a suposição de que as calças dele caíram porque, não sei, a polícia o estava puxando, mas isso é incorreto. Eles simplesmente caem sozinhos. E você pode ver que um jovem se aproxima para tentar ajudá-lo. Ok, então não tem nada a ver com a prisão. Agora, para deixar claro, quando o vemos descendo as escadas, podemos realmente fazer uma aproximação, porque fizemos isso, como eu disse, estamos contando os segundos para que isso aconteça, no mínimo 30 segundos depois do tiro ser disparado. Ok. E esse clipe, aquele clipe que você acabou de assistir, tem cerca de 20 segundos de duração. Então são cerca de 50 segundos. E sabemos que George Zinn ainda está sentado, ainda está de pé ali. Ok. Então, de alguma forma, George precisa sair de onde você o viu, onde suas calças caem para as algemas na zona do SUV em cerca de 40 segundos. Novamente, isso é muito rápido. Conseguimos encontrar a filmagem dele descendo. Ele simplesmente anda como você o vê. Ele simplesmente desce as escadas, com o chapéu na mão, começa a acenar e vai em direção ao lado esquerdo da tenda. Se você estiver atrás da tenda, olhando para frente, como se tivesse a visão do Charlie, ele então vai meio que descer e anda para o lado esquerdo da tenda. Então, eu queria mostrar para vocês essa segunda linha do tempo que eu montei, porque isso mostra exatamente o que aconteceu logo em seguida. Charlie, quer dizer, Charlie Skyler, não tenho certeza se pedir para você puxar isso. Você consegue ver aquela pequena linha do tempo que temos? Sim, tranquilo. Vou te dar alguns segundos, mas temos o Charlie sendo baleado. 40 segundos depois, Charlie é levado até o SUV. 10 segundos depois disso é quando as calças de George Zinn caem no meio da multidão que está saindo. E então, 1 minuto e 15 segundos depois daquele disparo, George Zinn está acenando com seu chapéu perto do lado esquerdo da tenda. E então, no minuto e 48 segundos, George Zinn está algemado e sendo levado para perto de onde o SUV do Charlie acabou de partir. É tudo muito rápido. Tudo isso acontece em menos de 2 minutos. Não foi essa a impressão que eu tive, obviamente, quando você está no seu celular recebendo todas essas atualizações e tentando seguir todas as contas do X para ver quem tem a informação mais recente. Certamente eu não tinha a impressão de que tudo isso aconteceu em apenas 2 minutos. Então essa foto começa a circular online. Você sabe de qual foto eu estou falando? É o George Zinn. Ele está abaixado e algemado, e isso viraliza. Eu queria chegar ao fundo disso. Quem realmente compartilhou aquela foto do George Z algemado? E eu consegui determinar que era alguém que morava em Utah e que faz publicidade com a Turning Point USA.
E quando ele deu algumas entrevistas sobre isso, ele não mencionou essa ligação com a Turning Point USA, mas com certeza ele faz ou já fez publicidade com eles no passado. Novamente, as coisas estão acontecendo incrivelmente rápido, e agora eu já assisti aquelas imagens de vários ângulos. E a outra coisa que acontece imediatamente depois que me chama a atenção, ao que eu presumo ser um doador, um generoso patrocinador de algum tipo, ou um funcionário dedicado de um doador ou patrocinador. E ele tenta se aproximar do Charlie depois dos disparos, mas não de um jeito de resgate. Já havia, uma equipe de homens que chega rapidamente. E então ele chega lá. E eu não tenho certeza qual é a intenção. Não sei se é só porque, obviamente, você está em choque. Talvez você esteja tentando ajudar. Quem sabe? O segurança simplesmente o afasta imediatamente. Então, o que o cara faz é que ele meio que se levanta e vai para o lado e pega um celular. Então, vou mostrar para você. Ele está ali de camisa azul e manda uma mensagem. Enquanto assisto as imagens, elas continuam por mais um tempo. Manda uma mensagem, tira uma foto. Não está totalmente claro o que está sendo feito ali, mas isso me chamou a atenção, no meio do caos, ver aquilo. E eu realmente gostaria de saber quem é essa pessoa, porque recebemos uma tonelada de mensagens de funcionários atuais da Turning Point que mencionaram essa empresa. Ele está usando uma camisa que diz Wi-Fi. E, de acordo com as fontes da Turning Point, era uma empresa relativamente jovem, ou seja, a empresa não existia há muito tempo. Isso ficou muito evidente em relação ao patrocínio para essa turnê. E isso faz sentido, dado o fato de que a Wi-Fi, como você pode notar nos vídeos do evento, é a anunciante de fundo que aparece atrás do Charlie. Então, talvez essa pessoa tenha vindo porque é o primeiro evento da temporada e eles são os principais patrocinadores. Como eu disse, julgando pela posição e pelo fato de que um doador ou funcionário da Wi-Fi está lá, podemos concluir que eles patrocinaram esse evento em específico. E eu tenho interesse em saber quem é essa pessoa. Então, se você tiver alguma resposta sobre isso, por favor, me avise, porque eu gostaria de ver o que ele fotografou e conhecer a perspectiva dele sobre as coisas. Certamente gostaria de identificar quem é esse indivíduo. Então decidi tentar rastrear a origem de um vídeo sobre o qual, na verdade, nenhuma imprensa falou. Era o vídeo do... presumi que fosse um estudante. E acho que, não deveríamos fazer suposições. Que gravou o atirador no telhado. Lembra que aquilo começou a viralizar? Você lembra das imagens e eles estão e tem um cara meio que falando ao fundo? Podemos mostrar essa filmagem agora mesmo. Vamos dar uma olhada na filmagem a qual estamos nos referindo. Pode subir. Sim? Você acha que ele já estaria no lugar? Você pensaria isso. Então, parece que tem alguém ali no telhado dizendo que ele acabou de correr. De onde afinal veio o meu dedo? Eu me pergunto. Lá. Ele correu e, ele estava lá, de fato, dizendo algumas coisas importantes. Ok. Então essa filmagem se mostrou muito difícil de rastrear. E o que quero dizer com isso é que foi muito fácil para mim encontrar a conta que publicou o vídeo e fez com que ele se tornasse viral. E quando entrei em contato com essa pessoa, ela respondeu imediatamente. E eu disse, você conseguiu isso? De onde você conseguiu essa filmagem? E a pessoa me disse, um amigo de um amigo, um parente enviou. Então eu fiquei ok, você está me dizendo que a cadeia já está 2 vezes removida? Eu perguntei, você sabe quem gravou o vídeo? E ele disse, não, eu não sei quem gravou o vídeo. E quando pedi para a pessoa que me enviou o vídeo me dizer quem foi, porque tenho todos esses jornalistas, inclusive você, entrando em contato comigo tentando descobrir a origem, ele simplesmente parou de me responder. Eu disse, então seu amigo que te enviou esse vídeo simplesmente para de te responder? E então ele me envia uma captura de tela de uma conversa que eles estão tendo em um aplicativo que não reconheço. Certo. Então estamos insistindo nisso e ele tem sido receptivo, então tenho certeza de que ele vai me dizer que aplicativo é esse. E, de fato, a pessoa diz, na verdade foram 2 pessoas que gravaram aquele vídeo, o que obviamente não é possível, mas há 2 pessoas envolvidas na gravação daquele vídeo. E ele lhe envia 2 números. E esses 2 números eram ambos de Chicago. E quando eu procurei de quem eram esses números, me pareceu que isso não levava a lugar nenhum. Por que esses 2 números de Chicago? Era tudo muito estranho e muito suspeito. Então, eu tenho um cara que está em Utah e pedi para ele e um estudante começar a investigar, sondar e ver se conseguia descobrir quem tirou aquela foto. Novamente, partindo do pressuposto de que devia ser um estudante que estava passando pelo Bellosi Center. E ele volta e diz, eu tenho o número de um indivíduo. Supostamente, essa é a pessoa que fez a gravação. E eu perguntei, você conhece essa pessoa? É um estudante da UVU? Ele disse que não.
E eu perguntei, bom, de onde você conseguiu esse número? E ele disse, bom, no dia, havia um cara chamado Aaron que estava andando por aí e checando as pessoas. E foi o Aaron quem me deu esse número. Sabe, eu nem conheço o Aaron, mas ele foi a pessoa que me deu o número. Então eu perguntei, posso ter o número do Aaron? Ele me deu o número do Aaron. E o Aaron também tem um número de Chicago. Então estou recebendo informações de alguém que está lá no local e também dessa pessoa no Twitter, e todos esses números de Chicago estão envolvidos, o que não faz sentido para mim. E então tentei mandar uma mensagem pro número da pessoa que supostamente fez a gravação. Nós não recebemos resposta até hoje. Finalmente recebemos uma resposta dessa pessoa, conversamos com ele por telefone. Ele explicou que não foi só ele, havia outra pessoa com quem ele estava andando, que viu essa pessoa atravessar correndo. Nenhum dos dois é estudante da UVU. Um deles disse que era estudante da BYU, que é a Brigham Young University. E ele disse, bem, eu não gravei as imagens, mas meu amigo gravou. E o amigo dele não tem um número com DDD de Chicago. Então eu estou confuso. E perguntamos se ele estaria disposto a nos enviar as imagens e nos colocar em contato com a pessoa que realmente gravou as imagens. Eu tive uma conversa com esse indivíduo depois de toda essa correria. Por isso que esses episódios demoram tanto para serem montados, porque você fica ligando para as pessoas, esperando respostas. E o que ele realmente me disse contradiz completamente e de forma absoluta a narrativa oficial que o FBI divulgou publicamente. Estou trabalhando para confirmar 4 vezes exatamente quem é esse indivíduo, mas ele foi muito direto, e talvez essa não seja a melhor forma de dizer, mas ele foi sincero e disse, sim, eu tenho treinamento. Não quero dar muitos detalhes que possam identificá-lo aqui, mas essa pessoa tem muita experiência com armas, conhece armas e ajuda a treinar pessoas nesse tipo de função e diz que observou aquele indivíduo. O FBI dizendo que o atirador subiu no telhado às 12h15 não fazia sentido para ele. Ele disse que no mais cedo foi às 12h22 que o indivíduo correu, se posicionou, preparou e fez o disparo. E eu disse, bom, você deve ter estado lá porque ele então me enviou. Eu queria ver todos os metadados de quando ele fez aquela gravação. E os metadados começam às 12h22 e vão até 12h23, exatamente no minuto em que Charlie é baleado. E ele disse, sim, eu vi os disparos. Eu tinha parado de gravar cerca de 20 segundos antes do tiro ser disparado. E ele disse que deu a eles uma descrição de como o atirador era. E não era a descrição que o mundo inteiro recebeu menos de 24 horas depois dessa pessoa, Tyler Robinson, vestindo jeans. Eu perguntei, ele estava usando jeans? Ele disse, não, na verdade essa pessoa estava vestida com equipamento tático e usava uma máscara no rosto. E ele disse, segundo ele, e como eu disse, ele tem muita experiência com armas, que essa pessoa parecia para ele um agente estrangeiro. Eu não sei se ele estava todo de preto, como ele chegou a essa conclusão, mas ele disse que não havia. Ele tinha muita certeza de que essa pessoa era habilidosa, sabia exatamente o que estava fazendo e era altamente treinada, como um assassino altamente treinado, por assim dizer. Ok, então ele diz outra coisa. Assim que George Zinn foi preso e isso começou a circular, ele correu até alguém no campus e disse, essa é a pessoa errada. Eu observei essa pessoa com meus próprios olhos. Vocês têm a descrição completamente errada. A pessoa que vocês estão procurando estava usando equipamento tático e obviamente era jovem, porque eu o vi correr de volta depois de atirar. Eu vi isso com meus próprios olhos e por algum motivo isso nunca veio à tona, pelo menos que possamos ver uma descrição de uma pessoa usando equipamento tático. Ficamos meio que com essa ideia de que ele estava usando a agora infame camiseta de veterano com a bandeira americana e um jeans. Então ele também disse algo que não tínhamos ouvido, que é que ele entende de armas e que a arma que o FBI encontrou não era a arma que ele viu, que a arma que ele viu era menor. E eu vou ler para vocês diretamente uma mensagem de texto que ele me enviou, novamente protegendo sua identidade. Ele disse que, ao assistir ao vídeo do impacto, ouvir o estalo agudo em vez do estrondo de um rifle de caça grande e ver o que parecia ser uma plataforma de rifle mais curta, embora sem o formato de um carregador padrão de 30 munições, o assassino pode ter usado um carregador de 10 ou 20 munições, esperando atirar apenas 1 ou 2 vezes. Eu diria que ele foi atingido por uma Hornady VMAX, ou uma bala 223 leve semelhante, projetada para uma expansão muito rápida. Claro, eu não tenho acesso a nenhum relatório de autópsia como você pode ter, mas se encontraram pequenos fragmentos de cobre em vez de um grande projétil revestido de cobre, essa é a arma e a munição que eu esperaria que tivessem sido usadas.
Quis compartilhar isso porque sei que parte de toda essa situação foi nossa frustração por, de certa forma, termos sido enganados pelo FBI. Não faz sentido para mim que eles não tenham compartilhado esses detalhes imediatamente enquanto a caçada a esse homem estava acontecendo. Recebemos todos os outros nomes e basicamente todas as outras descrições, e não nos foi dito nada parecido com o que essa pessoa, que afirma ter sido uma testemunha ocular, disse. Ele foi a testemunha ocular disso, e ele relatou todas essas informações. Por que você não compartilharia o relato da testemunha ocular que recebeu e que contradiz completamente a narrativa? E eu diria novamente, assumindo que a história desse cara seja verdadeira, e me parece que é, pois ele nos enviou os dados e analisamos os metadados que mostravam que ele era a pessoa que gravou aquele vídeo. Isso não faz sentido para mim. Literalmente não faz sentido para mim que eles ocultem esses detalhes quando estão falando com o público. Então, como eu disse, né, estamos investigando todas as pistas aqui. E eu simplesmente achei isso bastante surpreendente. Eu não sei o que pensar de tudo isso. Acho que o que concluímos em todo o episódio é o fato de que eles simplesmente mentem para nós sobre tudo. Sobre literalmente tudo. Enfim, pessoal, quero trazer algumas das respostas e declarações dadas por Andrew Colvett, que é um agente de relações públicas da Turning Point USA. Ele se sentou com Alex Clark e abordou algumas das questões que têm viralizado, especialmente no que diz respeito à remoção das imagens nos minutos seguintes ao tiroteio, tendo alguém da equipe deles retirado esse material. Você deve estar curioso para saber o que ele disse. Primeiro, quero falar sobre alguns dos nossos patrocinadores, a Preborn. Já vi muitas pessoas próximas a mim serem vilipendiadas por defenderem a verdade. Eu já senti essa dor da injustiça, mas também senti outra coisa que é coragem. Acho que a maioria de nós cansou de jogar defesa, não queremos diluir, acreditamos para aceitável. Porque silêncio não é bondade. Na verdade, é apenas consentimento. E agora, o maior silêncio envolve vidas que estão sendo encerradas antes mesmo de darem seu primeiro suspiro. Se vamos nos chamar de defensores da vida, então precisamos agir assim. É por isso que estou pedindo para você se juntar a mim, para lutar com ação, com verdade, com amor. Por $28, que é o valor de um ultrassom gratuito para uma mulher em crise e considerando um aborto. Apenas $28 vão ajudá-la a ver a vida que está crescendo dentro dela e dar a ela uma verdade que a cultura não oferece. Então você não deveria ficar de fora dessa. Você não deveria esperar por permissão. Você pode ser tão ousado, tão claro e tão inabalavelmente pró-vida acessando preborn.org Candace. Agora mesmo, você doa $28. Você também pode doar 10 vezes esse valor se quiser. Esta é a linha que devemos defender e sustentar. Defender a verdade, defender o que é certo e salvar vidas do aborto. Permanecendo firme no evangelho, novamente, é preborn.org Candace para fornecer um ultrassom por apenas $28. Também quero falar para vocês sobre a Cozy Earth, porque você trabalha duro, luta pela sua família, seus valores e seu futuro. Quando o expediente termina, seu tempo das 5 às 9 deve ser sobre uma coisa: conforto. É por isso que eu amo a Cozy Earth. A Cozy Earth tem a missão de fazer com que suas noites e todos os momentos que você passa em casa sejam a parte mais confortável do seu dia. Os pijamas e roupas de ficar em casa deles são feitos de viscose de bambu premium, obtida de forma responsável. Eles são macios, respiráveis e regulam a temperatura, por isso não consigo passar uma noite sem usá-los. A Cozy Earth oferece mais que roupas. Aperfeiçoaram seus cobertores Bubble Cuddle. O cobertor oferece conforto e estilo com seu design de bolhas texturizado. Tecidos de forma intrincada com fibras ultramacias, esses cobertores são absolutamente indispensáveis. Você deveria tê-los em casa. E para você saber, a Cozy Earth garante a qualidade dos produtos. Cobertores vêm com teste de 100 noites de sono e garantia de 10 anos. As roupas deles têm garantia vitalícia. Eles querem dizer quando afirmam que é feito para durar. Acesse cozyearth.com e use o código Candace no checkout para até 40% de desconto no novo conjunto de pijama e cobertor. Se você receber uma pesquisa pós-compra, pode avisá-los que ficou sabendo da Cozy Earth bem aqui, cozyearth.com. Use o código Candace e eleve seus momentos de descanso com a Cozy Earth. Certo, então Andrew Colvett, obviamente ele tem sido um tema de discussão. Ele participou do programa do Charlie com ele e ficou sentado ao lado do Charlie durante tudo aquilo. Eles eram muito próximos. Ele também é o agente de relações públicas da Turning Point USA e foi ele quem emitiu o comunicado sobre o que agora está sendo chamado de a outra bala mágica, sendo a bala mágica a primeira. JFK, parece que quando o governo pode estar envolvido, você sabe, as balas tendem a ter propriedades mágicas. Enfim, como eu disse ontem, o trabalho dele é bem difícil e fica ainda mais complicado pelo fato de que, se mandarem ele dizer algo, ele tem que dizer.
É assim que funciona em relações públicas e tenho certeza de que há advogados envolvidos também. Ele participou do podcast da Alex Clark. Agora, foi meio que o que as pessoas estavam esperando, mas na verdade a Alex Clark nunca disse que a Erica Kirk seria quem responderia às perguntas relacionadas ao Charlie. E para esclarecer alguns rumores sobre a vida pessoal dele, ela insinuou que, sabe, você teria respostas sem filtro para perguntas polêmicas como, abre aspas, o Charlie está se convertendo ao catolicismo? De novo, não faço ideia de quem disse que ele estava se convertendo ao catolicismo. Sinto que está deturpando intencionalmente o que foi dito. Ela também ia responder. Ele recebeu 150 milhões de dólares dos Estados Unidos de Israel? Mais uma vez, não é algo que dissemos neste programa. E, novamente, como eu disse, eles vão abordar os cartões SD. Agora, fui muito claro e ainda estou meio chocado com a reação da comunidade evangélica. Foi totalmente justo. Não fez sentido algum pra mim. Porque Erica é católica desde o berço. Eu disse que Charlie estava assistindo à missa porque ele estava. Eu disse que Charlie estava brincando de rezar o terço porque ele estava. E eu disse que, como católico, é claro, eu estava incentivando-o a dar o próximo passo. Quem não gostaria? Claro que você quer, se você, qualquer que seja a sua fé, se você é evangélico e alguém está pensando em se converter, você vai querer incentivá-lo. Isso faz todo o sentido. E não foi dito de forma maldosa. Eu contei a piada que falei para o Charlie. Dê o próximo passo. Você é inteligente demais para ser protestante. Isso é uma descrição do nosso relacionamento. Éramos como irmãos. Foi dito em tom de humor e brincadeira. Gente, eu era protestante há 5 minutos atrás. Eu senti que as pessoas estavam procurando motivos para se ofender e queriam que alguém viesse e cortasse isso dizendo não, ele não estava participando da missa e meio que tratando isso como se fosse uma guerra. Pro Charlie é tipo, não, ele nunca deu o primeiro passo para se converter. Mas eu acho que ir à missa e rezar o terço, obviamente, vai deixar os católicos animados. Enfim, vamos começar por aí. A resposta do Andrew à questão católica. Ouça só. Ele estava se tornando católico? Não, mas ele realmente e verdadeiramente amava a Santa Missa Católica com toda a sua alma e coração. Ele adorava o ritual disso. Ele amava a beleza das antigas igrejas católicas e dos vitrais. E ele e a Erica iam às vezes sim? Bem, a Erica é católica de berço, mas acabou ficando meio parecida comigo. Eu cresci católico, fiz a primeira comunhão e estudei em colégio católico, mas acabei me tornando cristão na faculdade, através de uma igreja protestante, uma igreja meio não denominacional. Os católicos são cristãos. Na verdade, era presbiteriana e depois acabou sendo meio não denominacional. E acho que a Erica meio que seguiu o mesmo caminho. Ela e eu compartilhamos isso. E quero chamar a atenção para uma coisa. Ela já postou uma foto com o Charlie e as crianças antes. E alguém nos comentários perguntou, vocês estão se convertendo? E ela respondeu, não, a gente só gosta de ir de vez em quando. Então ela mesma disse que não. Acho que o Charlie... Uma das coisas que o Charlie realmente detestava era cultuar em um ginásio, sabe? Ou algum lugar assim. Algum tipo de espaço vazio que você transforma em igreja. Eu não tem problema nenhum. Ele não tinha problema com o ato em si. Ele só não preferia isso. E ele amava, de novo, o ritual, o sentimento antigo de uma missa católica e o fato de que todo mundo ao redor do mundo que estava cultuando como católico ele adorava isso. Então ele tinha algumas grandes questões teológicas com isso. Você pode ir conferir os vídeos. Ele debatendo com o Michael Knowles, numa boa. Eram grandes amigos, mas adoravam debater protestante versus católico. Então, eu não menti sobre nada disso? E sim, ele estava frequentando a missa. E geralmente, se você está frequentando a missa de forma ritualística, significa que ele gostava do ritual. Eu não tenho certeza do que isso significa. Eu não entendo o que estamos fazendo. Simplesmente parece estranho. E dizer que ele se converteu ao cristianismo. Católicos são cristãos. Então, sabe, disse, acho que o André disse, eu me converti ao cristianismo. Eu deixei de ser um católico de berço. E sim, não havia dúvida de que Erica e Charlie estavam frequentando a missa. E foi isso que eu disse. E eu disse que ele estava rezando o terço. E não há disputa quanto a isso. Eu nunca disse que ele começou a se converter ao catolicismo. Eu disse que os católicos meio que pensavam, sabe? Dê o próximo passo, Charlie, dê o próximo passo. E eu não acho que era só pela arquitetura para ele. Longe de mim falar em nome dele se ele estava apenas frequentando porque gostava da arquitetura. Acho que era um pouco mais profundo do que isso. E eu concordo que ele tinha algumas restrições, mas é aí que entra aquela coisa de que ele realmente não gostava de ter igreja em um ginásio. Isso já é um passo, certo? Então, para mim, esse foi um passo em que eu pensava, ok, quero algo que pareça um pouco mais profundo. É uma jornada.
Ninguém estava tentando começar uma guerra entre católicos e protestantes. Eu só compartilhei algo sobre minhas conversas finais com ele, e muitas das conversas foram sobre fé no final. Sim, é isso. Não é grande coisa. De qualquer forma. Então eles chegam à segunda parte do que eu não disse. Ninguém disse o número 150 milhões, ou eu não disse o número. Tucker não. Pra ser sincero, não sei de onde veio o número de 150 milhões. Eu disse que 150 milhões foi o que o BBE gastou na Operação Mocking Pastor. Agora, a forma como eles vão responder a essa pergunta sobre se Charlie foi ou não oferecido dinheiro israelense, é interessante. Ouça só. Charlie recebeu uma oferta de 150 milhões de dólares de Israel? Pelo que eu sei, não. Nunca ouvi nada parecido com isso. Todo mundo a quem perguntei disse o mesmo. E, aliás, só para constar, não importa o valor que teria sido oferecido, nós teríamos recusado. Há evidências de que o TR Turning Point não o é. Charlie não aceitaria dinheiro estrangeiro. Exatamente. Nós só aceitamos dinheiro americano. E houve dinheiro enviado para nós, como em praticamente vários casos em que eles estavam tentando enfiá-lo em nossa conta bancária. E nós dissemos não. Nós cancelamos transferências de dinheiro e coisas assim, sem dinheiro. Também não há ajuda financeira do governo. Durante a pandemia, ele se recusou a fazer demissões em massa, como todo mundo no país estava fazendo. Disse não para o. Seja lá o que fosse esse cheque. O que era aquilo que eles estavam distribuindo? Estímulo. Verificar. Sim, os empréstimos de EPI. Certo. Eu sempre confundo PPP e EPI. Sim, mas foi grande. Era uma boa quantia de dinheiro que poderíamos ter usado na época. Voz. Ele divulgou um comunicado da empresa dizendo: sabe, isso era tentador, com certeza, mas vamos dizer não. Sim, quero dizer, ele era muito íntegro nesse sentido. Ele era extremamente íntegro, especialmente em relação a dinheiro estrangeiro. Eu tenho. Lembro de momentos em que estávamos em um evento, sabe? E algumas pessoas estrangeiras vinham e, exigiam uma reunião ou tentavam conseguir uma reunião com o Charlie. E o Charlie olhava pra mim e dizia pra eu lidar com eles. Dê um jeito neles. Só isso. Não quero falar com eles. Ok. Então, existe essa coisa chamada FARA, e cada país, se eles vão influenciar as pessoas, se você for o Catar, se você for o Irã e quiser fazer lobby em nome desses países, você tem que estar registrado no UNDERARA. Então, sabemos para onde esse dinheiro está indo. Se você tem literalmente, significa que agentes estrangeiros estão se registrando, certo? Se você tiver agentes estrangeiros na América trabalhando em seu nome, poderemos ver isso. Mas há uma relíquia mágica reservada para Israel, certo? Então, quando você diz, ele iria aceitar dinheiro israelense, é uma espécie de solução alternativa, certo? Acho que nas contas do Turning Point estaria escrito BBNE Netan, o Yahoo quer que esse dinheiro vá? Provavelmente não. Eu sei com certeza que há agentes estrangeiros trabalhando em nome de Israel que deram ao Turning Point. Sim, eles fazem. A questão é se foi o Bill Blackman, se foi o Bob Showman, se foi um monte de doadores que assinam cheques grandes e o pressionam a dizer certas coisas. Uma grande quantia de dinheiro foi oferecida ao Charlie Kirk para levar o Turning Point a outro patamar. Não que já não estivesse em um nível muito alto, mas para o próximo nível, com a garantia de que ele representaria as perspectivas atuais deles e as coisas que estavam acontecendo. E o Charlie Kirk recusou isso? Eu mantenho o que disse que isso aconteceu e o Charlie recusou o dinheiro. Espero que isso faça sentido. Quero acrescentar a isso que tenho algumas preocupações, ou talvez preocupações não seja a palavra certa. Na verdade, tenho esperanças de que a Erika, que está assumindo esse grande passo de ser presidente e CEO, tenha alguém ao seu lado em quem ela realmente confie. E o que quero dizer é que eu não estou preparada para ser a CEO da minha pequena empresa, certo? E percebi o quanto isso envolve, ou seja, entender contabilidade, entender como as pessoas podem criar LLCs que derivam de outras LLCs, como o dinheiro pode ser escondido e direcionado para diferentes lugares e veículos que você não entende, exige uma pessoa que tenha uma mente treinada para negócios. Sou grata por meu marido ter essa mente para negócios. Eu simplesmente nem me importo em ter essa mente para negócios. Mais do que qualquer outra coisa sobre isso, eu não conseguiria aprender. Mas eu sei que, com uma empresa desse tamanho, a Erika vai realmente precisar de alguém que esteja muito ao lado dela. Parte meu coração, mas ela não tem o Charlie. Charlie seria exatamente esse tipo de pessoa. Essa é a beleza de uma parceria. E eles tinham uma parceria linda. Mas eu me preocupo. Eu realmente me preocupo. E eu só queria expressar isso abertamente para vocês. Estou preocupado com isso por algum motivo e acho que o melhor a fazer é pedir para todo mundo rezar pela Erika. Rezem para que ela tenha clareza para entender e tenha pessoas ao redor dela que sejam honestas com ela. Porque eu não gostaria de estar na posição dela agora. Eu não gostaria de estar na posição dela porque onde há dinheiro, o dinheiro naturalmente atrai cobras para o jardim.
E é muito, muito difícil manter a grama bem baixa quando o quintal é tão incrivelmente grande, por assim dizer. Enfim, eles então falam sobre os cartões SD, os cartões de memória. E aqui está o que Andrew disse sobre o funcionário afiliado a Turning Point, alguém ligado a Turning Point, que removeu os cartões SD da câmera que estava atrás de Charlie logo após o tiroteio. Ouça só. Por que nossa equipe começou a retirar as câmeras imediatamente? Foi só por choque, pensando tipo, é isso que fazemos, sem pensar que era uma cena de crime? Acho que foi um choque enorme. Acho que surgiram algumas histórias sobre os cartões SD, ou seja lá o que for, porque mesmo no choque havia o entendimento de que a proximidade daquelas câmeras, seriam provas e eles queriam garantir que não fossem roubadas das câmeras. Mas B, eles não queriam que ninguém entrasse correndo. Quer dizer, havia aqueles vídeos disso, o garoto correndo e pegando os chapéus. Sim. Então houve um entendimento. Quer dizer, conversei com a equipe sobre isso e eles disseram porque sabemos que as pessoas podem ser más. Sim. E eles pegaram os cartões SD para que ninguém pudesse obtê-los. Para que a polícia obtê-lo. Respondi sua pergunta de mãe suficientemente? Sim. Ok. Ele amava Maha. Ele amava Maha. As mães também. Acho que eu provavelmente teria resistido e perguntado, ok. Mas agora, você sabe, os federais estão meio que atrapalhando a bola um pouco, bastante, talvez apenas liberar tudo e deixa os Sleds resolverem isso. E é mais ou menos isso que eu quero. Quero que eles sejam um pouco mais apaixonados por chegar ao fundo das coisas. Será que estou sendo egoísta ao pensar que, se eu fosse tão próximo dele quanto Andrew Colvett é todo dia no programa, eu ficaria mais indignado com todas as coisas que estão dando errado? E, de novo, eu aprecio isso. Eles também precisam virar essa página agora e ainda têm doadores. Eles ainda têm os mesmos doadores que faziam ameaças financeiras contra o Charlie e o chantageavam. Aliás, nas próprias palavras dele, ele disse que se sentia moralmente chantageado por eles quando tinha discordâncias. E eles tentavam controlar com quem ele podia falar e de quem ele podia ser amigo. E, na verdade, temos um trecho do Alex e do Andrews falando sobre essa chantagem moral. Ouça só. Tem um trecho ótimo de quando estávamos em Myrtle Beach e alguém da plateia perguntou se ele ia, debater com a Candace ou, se afastar do Tucker e do Charlie. E a resposta do Charlie, na minha opinião, foi incrível. Lembro que ele saiu do palco e perguntou, você gostou daquela? Ele sempre perguntava isso pra se sentir mais seguro. Sim, ele sempre adorava perguntar, tipo, você viu aquilo? Sim. Eu estou bem na fita? Foi um bom Vídeo? Você acha que isso vai viralizar? Sim. E eu lembro de ter dito, sim, achei incrível. Foi moralmente tão claro como cristal. E ele basicamente disse, eu não gosto de ser chantageado moralmente. E toda vez que as pessoas diziam isso pra ele, ele se tornava ainda mais teimoso. É como se dissesse, bom, talvez o Tucker vá fazer 2 discursos agora no Ampest. E isso é a verdade. Nós avisamos você. Ele disse a mesma coisa quando estava nos Hamptons, que sentia que estava sendo chantageado moralmente. Ele estava dizendo às pessoas o que queria. Ele estava ficando ainda mais firme e dizendo, vou trazer a Candace de volta. Vocês meio que forçaram esse desfecho. E, aliás, aquele penhasco sobre o qual ele está falando, eu acabei de ver. É de agosto, então 1 mês antes de ele perder a vida. E aqui está o Charlie, com suas próprias palavras, sobre como ele estava se sentindo. Como está o seu relacionamento com a Candace Owens? Ela é uma grande amiga. Olha, eu não concordo com tudo o que a Candace diz, mas sabe o que eu não faço? Eu não deixo de ser amigo das pessoas só porque me chantageiam moralmente. Eu não faço isso e você também não deveria. Olha, eu tenho opiniões diferentes das da Candace sobre algumas coisas. Eu tenho opiniões diferentes da Candace sobre Israel. Eu tenho opiniões diferentes sobre muita coisa de geopolítica. Mas, sinceramente, eu viajei pelo país com a Candace. Eu fui ao casamento dela, vi ela conhecer o marido. Eu fui para Israel com a Candace, que é uma história divertida. Vou te contar em algum momento. Mas o que eu não gosto é quando as pessoas exigem que você pare de ser amigo de alguém. Ei. Isso é uma tática da esquerda. Não faça isso. Não estou dizendo que você faz isso, mas outras pessoas fazem. Nunca devemos recorrer a isso. Na verdade, se você acredita no que eu acredito, você não deveria querer que eu seja amigo de pessoas que não concordam conosco. Você não deveria querer que eu também fosse uma ferramenta de influência. E eu tenho a melhor impressão da Candace. Ela é uma ótima mãe. Ela certamente tem opiniões muito, muito divertidas às vezes e é um grande talento. Ela fala muitas coisas com as quais às vezes eu não concordo, mas é isso que torna nosso relacionamento e nossa amizade interessantes.
Meu conselho para todos vocês, talvez você não goste de alguém, mas nunca diga para alguém como eu parar de ser amigo de alguém em um nível interpessoal só por causa de discordância. Isso é ruim, é o que a esquerda faz e nós como conservadores devemos ser melhores do que isso. Muito obrigado. Charlie foi um amigo muito leal e eu vou continuar sendo um amigo leal pro Charlie. Eu simplesmente não aguento isso. Eu não suporto ver as mentiras que estão sendo contadas. As pessoas que estão intencionalmente tirando coisas que eu digo do contexto. Pessoas que estavam tentando fingir que Charlie e eu não éramos amigos. É enlouquecedor. Mas eu sei que Deus nunca dá a uma pessoa mais do que ela pode suportar. E eu posso lidar com isso e estou lidando com isso. E eu quero chegar ao fundo do que estava acontecendo porque sei que ele estava sob uma pressão tremenda. E como eu disse, tenho esperança de que Erika fale de forma mais completa. Eu sei que ela tem muito com que se preocupar agora. Quero dizer, presidente, CEO e ainda tem que ser mãe. Reze por ela. Apenas reze por ela, porque é um fardo enorme e ela vai superar isso. Ela vai superar isso porque tem fé no Senhor. Eu também quero chegar a essa história porque quero dizer a vocês que estamos vencendo muito. Bastante. Acho que o despertar que está acontecendo agora, esquerda e direita se unindo, e eu quero gritar para os meus esquerdistas aqui, porque eu sentia que era uma das únicas pessoas da direita que era anti-vacina antes de ser legal, nenhum dos meus filhos foi vacinado, e as pessoas achavam isso uma loucura. Mas antes de eu chegar lá, as mães canhotas que estavam muito interessadas no que esses produtos eram. Sim, esse era um lugar estranho em que eu não me encaixava muito no meio conservador por ser abertamente anti-vacina. E foi um grande risco fazer nossa série Shot in the Dark, que está disponível no nosso site. Acho que é a série mais importante para qualquer pai assistir. Se você decidir vacinar ou não vacinar, por favor, se informe, busque conhecimento sobre cada vacina. Você vai se surpreender ao aprender a história delas, como foram desenvolvidas. Talvez não tão surpreso depois da Covid, mas acho que você vai ficar muito chocado com o quanto eles mentem e iludem, e como todos nós reagimos com medo, aceitando em grande parte o que é veneno. E então o Trump vem a público, faz uma declaração, chama essas coisas de veneno e apresenta uma lista de coisas que não precisam acontecer. Eu fico pensando, uau, será que ele está assistindo Shot in the Dark? Será que o Trump se inscreveu no CandaceOwens.com? Será que ele está assistindo? Será que ele está usando um boné da CIA e assistindo? Acho que sim. E aqui está uma declaração que o Trump fez. Não queremos mercúrio na vacina, não queremos alumínio na vacina. Acho que a MMR deveria ser tomada separadamente. Isso é baseado no que eu sinto. A cachumba, o sarampo e todos os três deveriam ser tomados separadamente. E parece que quando você mistura, pode haver um problema. Então não há desvantagem em tomá-las separadamente. Na verdade, eles acham que é melhor. Então que seja separado. A varicela já é separada porque quando misturaram, acho que fizeram assim por um tempo. Por um tempo realmente foi ruim. Então eles fazem a vacina da varicela individualmente, tá tudo bem. Quando você mistura, talvez aconteça alguma coisa. Então não há desvantagem em fazer assim. Não é como se você fizer coisas ruins vão acontecer. Não, só tem lado positivo. E pode ser que não tenha tanto impacto, mas pode ter um grande impacto. Então que essas sejam tomadas separadamente. E então, hepatite B é transmitida sexualmente? Não há motivo para dar hepatite B para um bebê que acabou de nascer. Então eu diria para esperar até o bebê ter 12 anos já formado e aí tomar a hepatite B. E eu acho que se você fizer essas coisas, tudo vai ser diferente. Vai ser uma revolução, no sentido positivo, no país. Eu quero dizer o seguinte, o motivo pelo qual o governo está vindo a público e dizendo isso, caso você não esteja acompanhando as notícias, é que os pais estão tirando seus filhos da escola. De verdade, se você quer falar sobre um verdadeiro ponto de virada, e eu disse isso há alguns episódios, espero que o que aconteça é que o mundo desperte para o fato de que o mal está acontecendo dentro da sala de aula. O motivo pelo qual eles estão vindo a público e admitindo algumas dessas coisas é porque têm medo de perder. E estou falando dos malfeitores deste mundo, dos psicopatas que vêm nos envenenando há gerações. As pessoas que fizeram a América engordar, as pessoas que estão colocando a Monsanto, eles te odeiam. Eles me odeiam. Para eles isso é uma religião, ok. E eles desejam envenenar nossos descendentes, seus corpos e suas mentes. Quero deixar isso muito claro. Tanto os corpos quanto as mentes dos seus filhos são o que eles querem.
Esse é o único recurso que eles desejam possuir. São nossos descendentes. Eles envenenam nossas mentes. É por isso que eles querem que você aborte seus descendentes ou, se você tiver filhos, querem que eles sejam gordos, viciados em drogas e cheios de remédios e vacinas. Essa é a realidade. E nós temos que dizer isso. Temos que declarar isso claramente e com coragem, porque agora eles querem a nossa voz, pois as pessoas estão despertando. Mas o que você está vendo o Trump dizer é uma reação à quantidade de mães que estão tirando seus filhos do sistema de escolas públicas. E quero deixar claro, não só das públicas, mas também das privadas. Começamos esse processo há 2, 3 semanas de tirar nossos filhos e perceber que precisamos ser radicais, porque os psicopatas que governam o mundo são radicais. Se quisermos assumir a responsabilidade e realmente investir em um futuro melhor, precisamos ter controle sobre o tipo exato de educação que nossos filhos estão recebendo, ok? E tudo o que está errado na América e neste mundo é porque demos ao governo o domínio sobre nossos filhos. Se você quer ser radical, tire seus filhos dessas escolas. Você pode descobrir, é isso que eu quero dizer a vocês. Você pode descobrir, eles fazem você pensar. Você não pode. Estamos na matriz deles. Vamos sair dessa matriz psicopata. Então, estou animado porque isso é realmente um sinal dos tempos. Significa que os pais estão lutando, estamos vencendo e o governo está sendo avisado. Eles tipo, e se a gente afrouxar 1 centímetro não com nossos filhos? Certo, pessoal? Antes de entrarmos nos seus comentários, quero falar sobre a Sauna Space. Porque, quando você é mãe, tem filhos e uma agenda maluca, esperam que você esteja bonita, sinta bem e funcione sem perder a cabeça. E é por isso que sou obcecada pela Sauna Space. Vocês já viram aqueles painéis de luz vermelha que estão na moda, mas isso aqui é totalmente diferente. É a luz de terapia infravermelha Glow da Sauna Space. Ela ajuda com a fadiga causada por telas e é incrível para a sua pele. De manhã é como luz solar natural. Quente, aconchegante e ainda reinicia o seu relógio biológico. E à noite, ajuda você a relaxar e se preparar para um sono realmente profundo. Você pode até usá-la como alívio para dores musculares ou cólicas, se tiver. E o verdadeiro divisor de águas é a sauna Firelight deles. Ela é portátil e poderosa. Você recebe terapia de luz vermelha e sauna infravermelha, tudo em um só aparelho. É o seu santuário pessoal de bem-estar. Além disso, é feita à mão aqui no Ziaio com materiais orgânicos puros e 0 IMFs para uma desintoxicação máxima. A Sauna Space passou mais de uma década aperfeiçoando o espectro Firelight e milhares de estudos comprovam os benefícios. Na sauna Firelight, você vai suar bastante. É uma desintoxicação profunda. É cura mais rápida, sono melhor, pele radiante, relaxamento de verdade. Ela até fortalece o seu sistema imunológico. Então, se você é uma mãe ocupada como eu e está pronta para reservar 20 minutos por dia para si mesma, confira a Sauna Space. Acesse saunaspace.com, Candace, e use o código Candace para ganhar um desconto especial de 10%. É saunaspace.com/Candace. Use o código Candace na compra. Quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque o custo de tudo está fora de controle. Estamos usando o cartão de crédito para o essencial. Se essa dívida está se acumulando, você não está sozinho. Os americanos devem mais de $1 trilhão em dívidas de cartão de crédito. Talvez você tenha pensado em procurar a American Financing, não querendo abrir mão da sua hipoteca baixa. Bem, tenho boas notícias. Eles criaram o Smart Equity Loan, que é uma solução desenvolvida para ajudar você a assumir o controle das suas finanças sem mexer na sua hipoteca atual. Diferente de um HELOC, que pode ter taxas de juros variáveis, o Smart Equity Loan oferece uma taxa fixa, o que significa um pagamento mensal previsível, dando a você tranquilidade. Empréstimo permite aproveitar o valor da casa, quitar dívidas de juros altos, liberar fluxo de caixa e manter taxa hipoteca intacta. Leva apenas 10 minutos para começar. Não há taxas iniciais ou ocultas. Então ligue para American Financing e comece a economizar agora. O número é 80079511210. Novamente, 80079511210 ou acesse americanfinancing.net Owens. americanfinancing.net Owens. Muito bem, pessoal, vamos ver alguns dos seus comentários. O que está passando pela sua cabeça? O que mais eu deveria estar analisando? John Heinchel escreve. Uau, muito obrigado pela doação, John. A pergunta que eu tenho é, por que agora? De uma pessoa LGBTQ, Charlie sempre se manteve consistente nesse ponto. Simplesmente não faz sentido. No entanto, as opiniões públicas dele sobre o genocídio e Netanyahu foram as coisas que mudaram antes do seu assassinato. Eu nunca aceitei essa baboseira do Fed. É assim que eu chamo, só baboseira do Fed. A mensagem toda é, como eu disse, MAGA. Meu pai é extra MAGA. Isso é pra fazer as pessoas da esquerda pensarem, meu Deus! Tá vendo? É por causa do MAGA de Dad. É tão ridículo. E aí, à direita, você supostamente tem que dizer trans. É uma pessoa trans? Já falamos sobre isso e blá blá blá.
E eu simplesmente soube espiritualmente, assim que descobri que o Charlie foi atingido, que isso era maior do que aquilo. Eu simplesmente soube e mantive isso. E acho que agora todo mundo que talvez fosse aceitar a baboseira do Fed, agora percebe que tudo o que estão nos dizendo não faz absolutamente nenhum sentido. E eles estão mentindo. Tipo, eles estão mentindo sobre muita coisa. E só existe um motivo pra mentir. É porque você tem algo a esconder. Então eu digo, seja transparente. Eu não confio em pessoas que não simplesmente divulgam e falam sobre tudo se estão sendo consideradas suspeitas. Transparência e honestidade tornam tudo mais fácil. Por isso, como eu disse, não tenho nenhum problema com nada do que falei no programa, porque eu não minto. Não há benefício nenhum. O que você ganha com isso? Qual é a vantagem de mentir sobre alguma coisa? Então sim, acho que eles estão descobrindo. E nós continuamos muito comprometidos em chegar ao fundo disso. Jenna V escreve, obrigado por lutar tanto por esse ser humano precioso, Charlie Kirk. Ele foi incrível. Quero dizer, eu poderia dizer 1000 vezes que realmente não existiria eu sem o Charlie. E eu sei que apoiei ele nos momentos difíceis. Quando você está subindo e lutando na política naquela fase inicial e é desconhecido, você passa por muitos momentos realmente difíceis e fica cansado. E da mesma forma, ele me apoiou em muitos momentos difíceis. E como eu disse, lendo as mensagens minhas enquanto estávamos exaustos, nós sempre dávamos um jeito de fazer funcionar. E ele construiu aquela empresa. Charlie construiu aquela empresa. E eu não sei porquê, mas me deixa enojada ouvir qualquer mentira ou deturpação. Isso simplesmente me deixa tão irritada. Mas eu sei que isso é algo com o qual eu tenho que lidar. Minha escolha, emoção, acho que esse é o meu vício, é que eu sempre tenho que me controlar conscientemente para não querer vingança. E eu não quero vingança agora. Eu só quero Cristo. Cristo é rei, porque Cristo é a verdade. E eu quero a verdade sobre o que aconteceu. E nós não vamos conseguir isso neste momento. Miriam escreve, muçulmana britânica aqui, adoro o trabalho que você está fazendo. E eu realmente defendo o ponto de que isso é o bem contra o mal, escravos contra a elite. Sim, você é incrível. E eu mantenho você e sua família em minhas orações. Obrigado por orar por nós, de verdade. As orações funcionam, elas estão funcionando? E eu precisei muito delas na semana passada. Estou me sentindo melhor esta semana, o que é uma coisa, sinto-me mais focada de várias maneiras. E como eu disse, chegou até mim algo que eu realmente precisava ouvir. Quando Erika disse isso, foi rápido, aquilo estava me consumindo por dentro, como se eu não soubesse a resposta anteriormente. Tempo escreve que eles não mataram Charlie, apenas sua forma física. É claro que Charlie vive com o Senhor, nosso Deus no céu, para todo o sempre. Sim, sabemos disso, mas não é. Você simplesmente sente falta da pessoa. Sabe, o que eu ainda não aceitei é que Charlie Kirk realmente se foi deste mundo. Tipo, isso simplesmente me deixa muito triste. Isso só me deixa muito triste. E às vezes a tristeza, como eu disse, simplesmente se transforma em raiva. E eu sei que isso vai, de certa forma, mudar. Vai mudar com o tempo? Eu sei que você nunca está igual um ano depois. Por mais que você se sinta um ano depois, vai ser melhor. E por isso eu me apego a isso. Carl escreve, minha esposa e eu adoramos seu programa. Gang. Obrigado por sempre fazer perguntas. Você abriu os olhos de muita gente para o óbvio, para as mentiras que estão acontecendo ao nosso redor. Esse é o objetivo disso. Eu dei uma entrevista mais cedo para uma jornalista e ela meio que perguntou, o que você acha? Podcasting, ficando grande, o que isso significa? Significa que não acreditamos mais no establishment. E o establishment parece estar se tornando mais radical, querendo controlar a fala, como se isso fosse nos fazer acreditar mais neles. É um absurdo, uma péssima ideia. Mary Kelly Wright, te amo, Candace. Você é minha Joana Dark. Orações para você e sua família. Terços da chama de amor. Muito obrigada por isso. Chris escreve, sabemos quem pagou pela demolição da cena do crime? Os blocos que foram colocados tão rapidamente? Normalmente, as universidades não têm dinheiro sobrando. Nossos terços estão com você em oração e missa. E muito obrigada. João 12:23. Ele termina dizendo, nós te amamos. E diz, isso é da Michelle. Talvez seja Michelle e Chris. Não sei. Esse é outro caminho que poderíamos seguir. Tenho a impressão de que achei que foram os federais que fizeram isso. Posso estar enganada. Um sentimento não é um fato, então vou investigar isso. Essa é uma boa pergunta. MC escreve, há uma chamada no rádio da polícia depois que Charlie foi baleado dizendo que estavam procurando alguém vestindo jeans, uma camisa preta, uma máscara preta e um colete preto carregando um rifle longo. Eu ouvi isso. Preciso revisar esse rádio da polícia. Então eles pegaram esse rádio. Quando perceberam que 3.000 pessoas tinham sintonizado de repente, decidiram privatizar tudo. Mas isso é verdade.
Por isso, naturalmente, temos que perguntar por que o público nunca ouviu essa descrição, se só havia uma testemunha ocular dizendo o que a pessoa vestia, e sabemos que vocês têm imagens claras, obviamente têm toneladas de imagens claras. Por que não divulgaram? Foi porque iríamos ver alguém com equipamento tático que parecia estrangeiro, ou porque seríamos capazes de identificar melhor a pessoa e perceber que não era o Tyler Robinson? Eu sustento que Tyler Robinson é apenas uma parte disso e que muito mais pessoas estão envolvidas. E eu não preciso mais sustentar isso sozinho porque Kash Patel já indicou que isso é verdade na longa mensagem que comentamos ontem. Aquele longo tweet sobre o qual falamos, onde ele meio que admite que nada do que estão dizendo faz sentido algum. Milano escreve: Oi Candace, eu espero pela sua live todos os dias e temos fins de semana. Qual currículo você recomenda? Se eu fosse educar meus filhos em casa. Ok, então nós vamos experimentar um currículo pela primeira vez na próxima semana. Então eu vou te avisar. Estamos meio que adaptando e personalizando, usando uma abordagem clássica misturada com Montessori, por causa da idade dos meus filhos e, obviamente, integrando nossa fé, começando com uma oração matinal e tentando pensar, ok, o que podemos ensinar a eles? Porque percebi que meu filho realmente gosta da missa, das partes da missa em que ele entende o que está acontecendo. Então eu penso, bom, precisamos fazer mais disso. E, obviamente, nós vamos à missa em latim, o que torna um pouco mais difícil para ele. Mas eu penso, por que não? Será que eles podem aprender uma oração em latim? Então eu quis me envolver, porque, de certa forma, ainda sou uma jovem estudante católica e queria ensinar isso a eles, pois também seria uma oportunidade para eu aprender como se fosse uma criança da pré-escola. Então ainda estamos trabalhando nisso. E vou compartilhar publicamente todas essas informações porque quero inspirar mães a tirarem seus filhos das escolas, todos eles. Quero que você, se está ouvindo e em dúvida, e pensa, sei que espiritualmente não deveria mandá-los para lá. Existe um movimento comunista subterrâneo nessa escola. O que eles querem é que seus filhos usem drogas. Eles querem viciá-los em pornografia e telas, e o objetivo é transformá-los em escravos. Tire seus filhos de todas as escolas. Esse seria o meu conselho. Por fim, Lover of Light Right Side, obrigado por tudo o que você faz. Sei que este é um momento sério, mas não se esqueça de compartilhar algumas dessas histórias pessoais engraçadas, como a de sua filha esquecendo a maquiagem. Amo você, Candace. Sim, ela é. Essa aí tem muita imaginação, minha filha. Minha coisa favorita que as crianças fazem nessa idade é obstrução. Se você acha que os congressistas são bons, você tem que tentar fazer uma criança dormir e tentar sair do quarto dela e das coisas que ela inventa. E recentemente ela me disse que seu cabelo dói. E eu disse, querida, não acho que isso seja uma coisa. E então ela simplesmente disse, sim. Oh, sim. Certo, vamos seguir em frente. De qualquer forma, sim. Outra coisa que sempre ajuda a superar momentos difíceis é simplesmente estar por perto. As crianças eles são tão leves. Eles realmente são uma luz neste mundo. E eu quero que todo mundo tenha filhos. Quero que tenham muitos, porque sei que o governo não quer que tenhamos nenhum. Eles querem tornar nossas tribos menores porque querem governar sobre nós. Enfim, teremos definitivamente mais para vocês amanhã. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos então.